Que alegria estar na casa do Senhor nesse dia tão especial. Eu queria agradecer quem está na porta, quem está na mesa de som, o Ministério de Louvor, que foram demais, né? Eu estava ali na cadeira dizendo assim, nossa, se a gente terminasse o culto agora com a ceia, a gente já tinha ouvido a palavra de Deus. Cada louvor cantado a palavra. E como é maravilhoso a gente cantar a palavra. Mas eu sei que o Senhor, Ele preparou esse momento todo especial para nós nessa manhã. Queria agradecer a todos vocês, né, que, movido pelo Espírito Santo, vieram essa manhã para participar desse momento tão maravilhoso que é na nossa vida. Queria agradecer também a irmã Roseli, que tem um grupo de oração, que esse grupo tem sido um bálsamo na nossa vida. Nós temos visto muito testemunho. Se você quiser entrar nesse grupo, fale com ela. E temos também o grupo de intercessão, que está se levantando em nome de Jesus. A pastora Renata está unida com a pastora Ana agora. E hoje, vendo... o Paulinho chegou lá embaixo comigo, falei, o fogo, né? Estava queimando lá. O irmão Isaías chegou, estava orando, o primeiro que chegou lá. E o irmão Renato falou assim, meu Deus, como esse homem ora, né? E eu falei assim, ele sozinho lá, os outros não tinham chegado ainda, cada um foi chegando, descendo. E eu brinquei com eles, falei, vou abrir a porta da cozinha aqui, para pôr fogo, a fumaça ir lá para fora, né? E... é maravilhoso, irmão, quando a igreja se reúne. Hoje é uma manhã de comunhão. E quando a igreja se une, no mesmo pensamento, na mesma visão, Deus faz coisas gloriosas. E eu tenho muito orgulho de vocês fazer parte da Abba Pai. Cada um de vocês tem o seu valor. Cada um de vocês tem a sua qualidade. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 3. Eu acordei 5h20 da manhã hoje, sentei na minha escrivaninha, abri a Bíblia e com várias mensagens de Santa Ceia. E eu disse, meu Deus, com tantas pregações que foi pregado esses dias, né, esse mês, esse ano, já sobre a Santa Ceia, sobre dependência de Deus. E falei, Deus... a gente não tem palavras, muitas vezes, mas o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E aí eu abri a minha Bíblia, no capítulo 3 de Efésios, versículo 14, sobre uma oração de Paulo. E eu falei, nossa, como o Senhor é lindo e maravilhoso. Como o Senhor nos ensina, que riqueza que é a palavra de Deus. E ele diz assim, por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as suas riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizado e fundado em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo,
que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. A Ele a glória na Igreja, por Jesus Cristo e por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E no capítulo 2, versículo 4, diz assim, não precisa nem abrir, irmão. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Aqui fala sobre a salvação pela graça. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. E naquele momento eu comecei a olhar para a oração de Paulo, e eu dizendo, Deus, ensina nós orarmos como Paulo, ele diz, eu me pus de joelho. Ele diz, por causa disso eu me ponho de joelho, perante quem? Perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Se nós não entendermos, nós vamos ficar, entender a profundeza, a riqueza do amor de Deus. Quando eu vi cantando esses louvores hoje, eu disse, Senhor, não precisa falar mais nada. Todos os itens que nós precisamos para ter uma ceia. Ontem eu estava arrumando a mesa da ceia aqui, e quando eu terminei de arrumar, e eu comecei a orar para as pessoas que estariam aqui hoje, e o Senhor falou algo assim que, nossa, foi muito forte. Eu falei assim, nossa Deus, como é lindo fazer a mesa da ceia, preparar a mesa. Por isso que o Senhor mandou que fosse procurar um lugar para ser celebrado. Por isso que o Senhor disse que o Senhor, antes do Senhor partir, o Senhor queria participar da última ceia com seus discípulos. O Senhor queria mostrar ali o seu amor. E ali aquela mesa estava cheia de pecadores, cheia de pessoas que conviviam com Jesus, mas ainda não tinha sido enraizado, não tinha entendido o propósito dele ali na cruz. E aí, quando eu comecei a falar com o Senhor falou assim para mim, aqui está a mesa da morte e da vida. Eu falei, nossa, misericórdia, nós queremos a mesa da vida. E o Senhor diz, né, que é a mesa da morte e a mesa da vida. Porque aqueles que tomam indignamente, que não entendem, que não compreendeu ainda quem é Jesus, o que fez Jesus e por que ele fez. E toma muitas vezes simplesmente por tomar, o toma em pecado, porque não tem mais temor, está tomando para a morte. E a Bíblia diz, né, não é eu que estou falando, mas a Bíblia diz que por isso que existem muitos fracos na igreja, pessoas mortas espirituais. E aquele que toma para a vida é aquele que valoriza essa mesa. Eu vejo as lágrimas da Dalva, por ela não poder estar fazendo a mesa esses dias, por causa da segunda cirurgia que ela fez aí, mas ela chora para preparar uma mesa, ela chora, é escolhido as melhores frutas para ser colocado nessa mesa, é comprado o melhor suco de uva que tem, é feito pão no dia, para que a gente entenda
que isso aqui é um privilégio, é um banquete. E então, eu coloquei aqui, a ceia do Senhor exige 3 coisas, e é um momento muito especial, mas exige 3 coisas. Se nós entender esses 3 itens, irmãos, é tudo que nós precisamos. E a primeira coisa que nós precisamos é olhar para trás. Está lá em 1 Coríntios 11, 24, 25. Não precisa nem você abrir, que depois vai ser lido a palavra da ceia. Está tudo incluído lá no Coríntios 11. Mas diz assim, nós devemos, primeiro item, olhar para trás. Se nós que estamos aqui não olharmos lá para o Calvário, não olharmos lá para a cruz e ver o sacrifício, o amor, a entrega de uma vida, de alguém que deixou o seu trono, deixou a sua glória e veio para esta terra e se entregou a si mesmo. Sabe, ele se entregou por espontânea vontade a passar toda aquela tortura na cruz que todos nós que estamos aqui já conhecemos, já sabemos. E se a gente não entender, irmãos, sabe, se a gente não compreender, por isso que diz que nós temos que trazer a memória, olhar lá para o Calvário, ver o que Jesus fez naquela cruz. Aí a gente vai entender o que Paulo fala ali em Efésios sobre esse amor. Um amor que se deu, um amor que custou sangue, um amor que a sua carne foi moída, rasgada, que o sangue foi derramado. Quando nós olhamos lá para o Calvário, aí o que vai acontecer? Nós olhamos a seu sacrifício, a sua morte. E quando a gente vê isso, o segundo item, que foi que a Carol pregou aqui já, nós olhamos para dentro de nós. Quando Paulo diz lá em Coríntios, né? Examine o homem a si mesmo. Lá em Salmo 139, 23 e 24, diz assim, sonda, ó Deus, o meu coração. O Senhor me conhece. Se tu olhares para dentro de mim, então, nesse momento, como a Carol falou aqui, nós não vamos examinar a vida do outro. Muitas vezes nós queremos examinar a vida do outro, na hora que é para nós olhar para dentro de nós. Como talvez aquela mulher, quando ela estava postrado ali no chão, sabendo que a sua morte tinha chegado, ela era uma adúltera, era lei, ela tinha que morrer, então ela já estava conformada que ela ia morrer. Ela, talvez, né, a Bíblia não fala, diz que ela postrou no chão, e talvez ela pôs a mão na sua cabeça, e talvez, né, eu estou falando isso, mas talvez ela pensou, o que adiantou o dinheiro que eu ganhei? O que adiantou essa vida de prazer que eu tive? E olha o meu fim agora. Olha agora como que eu vou terminar. Mas, infelizmente, eu mereço, pois eu escolhi essa vida. Mas ali estava aquele que tinha um propósito aqui na terra. Aquele que veio por amor, que veio para perdoar o pecador arrependido. E nesse momento, ela começa ali pensar, eu creio, agora só resta para mim. Depois de tudo isso, só resta agora a morte. Mas o dono da vida, ele estava escrevendo ali,
E ele não veio pelos bons, porque se ele viesse pelos bons, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Por isso que quando nós olhamos para nós mesmos, nós não conseguimos olhar o pecado do outro, porque os nossos são tanto. Se você fechar os olhos, se a gente pedir agora para você fechar os olhos, você conseguiria contar quanto pecado nós já cometemos? Era para nós ser fuzilado. Então, quando a gente começa a olhar para dentro de nós, Senhor, sonda o meu coração, Pai. Vê se tem um caminho mau, porque tem, Senhor. Deus, eu estou olhando para o meu pecado. E às vezes o meu pecado é maior que o do meu irmão ainda. Porque pecado não tem tamanho, irmão. Pecado é pecado. Pecado é afastar de Deus, é entristecer a Deus. Nós não conseguimos. Por isso que eu te aconselho a examinar, estou falando por mim. Às vezes as pessoas perguntam para mim, você viu tal coisa na igreja? Eu falo, não. Eu falo, eu não vi. Porque eu olho para dentro de mim e eu começo, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Eu disse que eu ia fazer algo e eu não fiz. Me perdoa por isso. Me perdoa, me perdoa. Eu não mereço o teu amor. Se não fosse o teu amor, Senhor, eu já não estaria mais aqui. E a gente não consegue olhar para mais ninguém. Porque a própria Bíblia diz, examine-se a si mesmo. Ele não fala para ninguém ficar, olha, você não pode tomar a Santa Ceia, você está em pecado. Olha para você. E não sou eu que está falando. O apóstolo Paulo, ele teve uma revelação do Senhor, o que era a Santa Ceia. Ele teve uma revelação. Ele não disse assim, olha, eu penso isso, eu acho isso. Ele começa dizendo, eu tive uma revelação do Senhor. E aí ele começa, depois ele vai falando, examine-se a si mesmo, sabe, não tome a ceia em pecado. Sabe, olha para dentro de você, porque se você comer indignamente, você vai comer para a morte. Mas também, se você comer, toda vez que você comer desse pão, beber esse cálice, haverá vida, haverá esperança, haverá fortalecimento. Por isso que a ceia tem que haver comunhão. E quantas vezes nós pecamos, irmãos? Eu me lembro uma vez que eu fui no café dos pastores e eu já tinha perdoado a pessoa. Mas sabe quando você perdoa a pessoa, fala assim, olha, eu perdoo tudo que você fez para mim, mas olha, você para lá e eu para cá. E aquele dia eu estava no café dos pastores, toda feliz, tranquila, com paz, cumprimentando todo mundo, abraçando todo mundo. E aí, depois o pastor falou, feche seus olhos agora e vamos orar. E eu fechei meus olhos, Senhor, obrigada porque eu estou aqui. Obrigada, Senhor, por estar mais uma vez participando desse café de pastores, pela tua palavra que vai ser ministrada. E todos os cafés do pastor tinham ceia. E de repente, quando eu abro os olhos, quem está sentado ao meu lado? Eu corri aquele dia, sentar na primeira cadeira. Quando eu olho, eu falei, Jesus. Fiz igual Paulo. Senhor, aquilo que eu queria fazer eu não faço, mas aquilo que eu não queria. E aí, a pessoa com a maior falsidade, a pessoa me abraça, me beija, sabe?
E eu falei assim, Jesus, agora, o que eu faço? Aí eu falei, Senhor, limpa meu coração, porque eu vou ter que trocar a ceia. Ou eu tomo para a morte, ou eu tomo para a vida agora. Senhor, limpa meu coração, que eu possa olhar para esta pessoa, e eu possa olhar para a cruz, e olhar para essa pessoa, e ver que eu sou tão miserável como essa pessoa que está ao lado aqui meu. Que eu preciso do Senhor como essa pessoa que precisa. E eu fiquei pensando, você já imaginou você sentar de um lado de uma pessoa que você não vai com a cara? Porque tem isso no nosso meio. Vai pensar que aqui só tem santo. Aqui é uma reunião de pecadores, mas lavado pelo sangue de Jesus. Sabe? E esses dias o Vanderlei falou assim para mim. Eu estava falando uma coisa ali atrás, e que eu não vou falar, mas não tem nada a ver com vocês. Eu vi uma criança chorando na televisão por algo que tiraram delas e, sabe, me deu aquela coisa. E na hora eu senti vontade, eu vi um questionário lá, falando um monte lá, criticando, falando. Eu falei, eu vou expressar também o que eu estou sentindo. Vou expressar. Não aceito uma coisa dessa, como que pode? E eu vi aquele menino chorando, como se tivesse tirado um pirulito dele. Aí o Vanderlei entrou na igreja ali e falou assim, pastora, a Bíblia manda nós orar pelos nossos inimigos. A Bíblia manda nós orar pelas nossas autoridades. Se nós votamos no Lula, agora tem que orar por ele. Eu não votei, glória a Deus. Mas quem votou, agora tem que orar por ele. Deus salva ele, converte ele, transforma ele. E naquele momento, nossa, eu senti vergonha do pastor Vanderlei. Senti vergonha. Não era o Lula não, viu, irmão? Mas é outra pessoa aqui em Bragança. E eu senti vergonha naquela hora, a hora que ele me exortou. E é uma realidade, irmão. Quando nós começamos, quantos erros nós cometemos? Quando nós olhamos para dentro de nós, a gente vê que se a gente está aqui hoje, não é porque nós somos bonzinhos, não. Se mandasse quem não fez um pecado esse mês, sabe? Não é a nossa roupa que mostra a nossa santidade, mas é nós reconhecer o quanto nós somos dependentes de Deus. E a terceira coisa é olhar para frente. É olhar para frente. Cada vez que nós estamos aqui. Nós somos santos só dia da ceia. Não, irmãos. Mas cada vez que nós participamos da ceia, nós estamos renovando a nossa aliança com o Senhor. Nós estamos renovando a nossa aliança com os irmãos. Nós estamos, sabe, naquele momento, eu olho para o meu irmão, eu olho para o Rafael, usar o Rafael aqui, né? Eu olho para o Rafael, eu sou apaixonada por Rafael. Eu amo o Rafael sem contar as areias da praia. Mas tem hora que me dá 5 minutos, sabe? Que eu fico quieta. Aí ele vem assim para mim, oi mãe, tudo bem? Quando ele faz isso, derrete o meu coração. Eu estou assim, sabe? Mas, quando ele vem assim, oi mãe, tudo bem? Você está bem, mãe? Eu me derreto. E assim, sabe? Esses dias eu pedi algo para ele. Rafa, imprima isso aqui para mim. Nada. Rafa, imprima isso aqui para mim. Nada. Rafa, paga essa conta aqui para mim. Para que pagar hoje se vai vencer daqui 2 semanas ainda? Rafa, paga essa conta para mim. Por que pagar a conta antes? Paga no dia certo. E eu fiquei, sabe?
Oh, meu Deus, como é difícil depender dos outros. Por que a gente tem que depender de Deus mesmo? Aí depois ele vem todo derretido. Oi, mãe, vamos pagar a conta então? Eu me derreti todo. E aí depois eu fui dormir, sabe? O Senhor falou assim para mim: cada vez que a gente faz uma coisa errada, Deus fica triste com a gente. Deus fica triste. Porque Deus fala assim: não é isso que eu tenho para vocês. Eu tenho plano de bênção, de paz. Eu quero vocês mais perto de mim. E a atitude de vocês está afastando vocês de mim. Não sou eu que estou afastando, mas é vocês. Mas quando você chega assim: Senhor, pequei de novo, errei de novo, me perdoa, Senhor. Sabe, o coração de Deus derrete. E Deus fala assim, ó: como eu amo arrependido. Como eu amo um pecador arrependido. Que reconhece os seus pecados. E quer se aproximar e ser dependente de mim. Então vamos olhar para frente, igreja. E só para a gente terminar aqui, Apocalipse, quando João ele fala lá, né, sobre devemos nos lembrar que um dia os céus se abrirão e Jesus voltará com poder e glória, como diz o apóstolo João. Devemos clamar: ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. O que ele diz lá no finalzinho? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente. Olhar para o Calvário, olhar para nós e vamos olhar para Cristo. Queria chamar as irmãs já para vir aqui na frente. E eu queria que, enquanto as irmãs se chegam aqui, eu queria só ler para vocês uma letra, que eu acho essa letra que Deus usou muito a Nair quando a gente estava cantando aqui. E ela disse: não é apenas ler a letra de um louvor, mas é a gente entender. E esse louvor diz assim: o relógio está marcando, são os últimos segundos, não demora muito, está chegando a hora, e nós já vamos embora. Por quê? Os dias são difíceis, está doendo, está apertando, mas permaneça, falta muito pouco, e o noivo já está vindo te buscar. Alguém pode dizer amém? E aí ele diz assim: força, igreja, avança, igreja, desperta, igreja, já vamos embora. Prepara, igreja, prega, igreja, se mova, igreja, que nós já vamos embora. Ó noiva, não perca a esperança, só espera, falta muito pouco, não se entrega, o noivo já vem te buscar. Ó noiva, o teu descanso não é nessa terra, logo, logo acaba esta guerra, o noivo já está vindo te buscar. Por isso que o apóstolo João, ele diz: ora vem, Senhor Jesus. Quando Jesus ele se reúne para a última ceia com seus discípulos, ele deseja participar dessa ceia, porque ele disse: agora a gente está participando aqui, mesmo que ele já sabia que tinha traidores, mesmo que ele sabia, mas naquele momento que ele estava ali, todos abaixaram a cabeça e começaram a falar: quem será que vai trair o Senhor? Talvez ele dizia: eu não sou. Talvez o outro dizia, Pedro dizia: não, eu não vou trair com ele, não. Eu vou até a morte com ele. O outro dizia: eu não vou. Mas ele já sabia, porque ele conhece o nosso coração. E eu quero dizer para você: não desista. Não desista. Prossiga em frente. Porque se a gente for olhar para esse mundo, a gente não tem mais esperança.
mas se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos vencer. E é hora da igreja avançar, é hora da igreja passar de nível. E aqui está agora, a partir desse momento que vai ser consagrado, vai se tornar o pão que simboliza, né, a carne de Cristo, o seu corpo rasgado na cruz. Não será mais um pão de padaria. O suco que simboliza o seu sangue, que vida nos traz, que nos lava e nos purifica. E enquanto nós cantamos, vai olhando dentro de você, vamos, dizer, Senhor, eu não quero participar de mais uma ceia. Eu não quero, Senhor, mas eu quero cear com o Senhor e cear com o meu próximo. Amém? E resumindo do que eu falei lá do Café dos Pastores, hoje eu voltei a ter amizade com essa pessoa. Hoje eu posso olhar nos olhos dessa pessoa e dizer, eu tenho comunhão contigo. E eu sinto também essa pessoa verdadeira dizendo, eu tenho, porque eu disse, o passado ficou para trás, nós vamos para o mesmo céu, nós estamos lutando pelo mesmo alvo. Aqui não tem ninguém melhor do que o outro. O único aqui que é santo, que é sem pecado, que é justo, é o Senhor Jesus Cristo. É aquele que está no centro da mesa. Aqui não tem ninguém que vai ficar do lado, mas aqueles que vai estar no centro da mesa. Amém? Glória a Deus.